Bom dia, bom dia! Domingão maravilhoso, abençoado. Estamos aqui hoje prontas para receber do Senhor, porque Ele é bom e Ele tem grandes coisas a fazer por nós nesse dia que se chama hoje. Hoje é domingo, dia 6 de julho. Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas nesta manhã, que através de Provérbios 6, Ele irá falar ao nosso coração, Ele irá tocar, despertar aquilo que precisa de ser despertado em nós. Amém? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou organizando aqui, mandar uma setinha, acordando esse pessoal hoje, domingo de manhã. A gente sabe que a maioria trabalha de manhã, de manhã não, no domingo, ou a maioria trabalha durante a semana, né? E o domingo é aquele dia, às vezes, que quer dormir mais tarde, que quer descansar, mas que o Senhor venha tocar e trazer aquele que Ele acha necessário estar aqui nesta manhã, né? Seja 1, 2 ou 1000, a palavra do Senhor diz que uma alma, apenas uma, vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu estou aqui, o meu propósito não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre levar a palavra do Senhor, o amor de Deus, sabe? Nesses dias, durante o mês de julho, durante o mês de junho, no mês 6, nós fizemos todos os dias esse estudo de provérbios que eu estou fazendo aqui com vocês. Nós fizemos em off, eu e mais 3 amigas, Thaís, Andressa e a Aline. Gente, foi muito bom, foi maravilhoso. E assim, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, a elas por terem me convidado. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão grata com tudo que eu recebi, que eu quis compartilhar com o mundo. Porque tudo aquilo que a gente recebe e a gente retém, às vezes morre, mas se a gente compartilha, aquilo vai florescer, vai espalhar. Então, o meu intuito é da mesma maneira que eu recebi, eu quero compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas também recebam, tá? Então, se esse vídeo gravado, você tá aqui ao vivo, as pessoas que vão chegando, estão recebendo, é porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito para você levar também. Faça florescer, faça criar raízes e dar frutos. Amém? Vamos iniciar, né? Hoje nós vamos estudar Provérbios 6, um alerta sobre finanças, né? Acordos impensados, a gente tem que ficar muito atento sobre isso, né? Isso é muito importante, que a gente tenha sabedoria em lidar com as nossas finanças. E eu vou dizer para vocês, Deus faz a gente passar por provas para que a gente aprenda. E eu tenho passado por provas nessa área, eu posso dizer como prova viva, porque eu preciso de aprender, né? Eu tenho falado para o Senhor, que eu aprenda rápido. Eu tenho aprendido nesse processo a dar valor, aos pequenos detalhes, né? Vou colocar um pause aqui nesse sonzinho para que vocês me ouçam melhor. Eu acho que assim fica melhor, né? Depois qualquer coisa eu volto com ele novamente, tá bom?
Então, iniciando, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Provérbios, capítulo 6. A versão que eu estou lendo é a versão NVI, né? A nova versão internacional, mas se você tem aí qualquer versão, muda alguma palavrinha ou outra, fique à vontade para estar junto e perguntar se tiver dúvida, tá bom? Vamos então? Versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu nas mãos do seu próximo por causa disso, então vá e humilhe-se e insista com o seu próximo. Não se entregue ao sono, nem procure descansar. Liberte-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que aprende. Gente, eu aprendi tanto com esse capítulo 6 aqui, eu vou falar para vocês. Muito, porque ele traz muito sobre a gente vigiar em áreas seculares da nossa vida. E isso me trouxe muitas alertas. Deus falou muito ao meu coração sobre isso, muito. Então aqui a gente vê claramente que Salomão ele está alertando, né, os seus filhos para não assumir compromissos financeiros por parte de terceiros, né, sem sabedoria, sem consultar a Deus, porque é um perigo emocional, relacional e também espiritual, né? Porque assim, o que a gente vê nessa situação? Quando você assume um compromisso de fiar o seu irmão, seu amigo, ou seja quem for, é melhor que seja assim. Não, você tenha consciência disso. Tá tranquilo para mim, eu vou fiar. Se fulano não pagar, eu vou pagar e tá tudo bem. Por quê? Pode se acontecer que fulano fica desempregado, não sei, alguma situação aí, e você tenha que arcar com isso. E aí, se você não está preparado, gera um grande problema, muito problema. Eu sou prova viva e sei sobre isso. Mas o que eu digo para vocês, mulheres generosas, homens generosos, nós precisamos de limites saudáveis. Opa, aqui é o limite, entendeu? Nós temos que ter limites, porque amor não é fiança, exatamente, amor é amor, né? Então, não se comprometa com o que ultrapassa o limite, com o que ultrapassa a sua capacidade. Aprenda a dizer não. Não dá. O não também é bem-vindo. Quando nós aprendemos e nós temos a consciência de que o não, ele é bom também, a gente se liberta, porque muitas vezes a gente diz sim com a boca, mas não por dentro. Só que aquele sim foi para agradar o outro, mas alguém vai ficar insatisfeito. Pode parecer egoísta essa frase, mas é a pura verdade. Alguém vai ficar insatisfeito e que esse alguém não seja você, porque no final de tudo, quem vai arcar com as consequências, né? Então, assim, a Bíblia ensina responsabilidade pessoal, né? Lá em Romanos, se você quiser anotar ele depois, Romanos 14:12 fala sobre isso. Fiar alguém sem discernimento quebra o princípio de mordomia e pode trazer opressão. Exatamente. Quem quer viver uma vida de opressão? Ninguém, né? Porque você vai ficar oprimido e preocupado com o quê? Com o que você tem a pagar, que não é nem seu essa responsabilidade, né?
Então, aqui, ó, o que diz em Romanos 14, 12? Na nova versão de hoje, nova tradução de hoje. Confie na sabedoria do Criador, mas lembre-se, somos chamados a viver de maneira responsável, sabendo que sua força se aperfeiçoa em sua fraqueza. Ai, gente, esse versículo ele é maravilhoso. Quando a gente acha que a gente está fraco, aí é que a gente está forte. Sabe por quê? Porque a nossa força vem de Deus. Quando a gente acha que a gente está forte, cheio de si, sabe tudo, e sabe nada. Como diz aquele ditado, sabe de nada, inocente, né? Então é Deus que sabe todas as coisas, que nós estamos alicerçados e firmados em Deus, né? Então aqui, no versículo 6 ao 11, ele dá um exemplo maravilhoso. Gente, o dia que eu li isso aqui pela primeira vez, porque assim, eu já tinha lido Provérbios inúmeras vezes, sabe? Às vezes quando você faz um compromisso, todo dia devocional, lê durante um dia da semana, até o mês todo, você lê Provérbios. Mas eu não tinha, assim, atentado, não tinha aberto os meus olhos para isso ainda, assim, sobre a questão da diligência, da preguiça, né, de você ficar dormindo até mais tarde, você não se preparar. Então, presta atenção aqui no 6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Gente, eu vou ler para vocês agora na nova versão da tradução de hoje, que diz assim, ó: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Então, é muito forte. Continuando. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Gente, mas isso aqui é muito forte mesmo. E assim, tocou em mim, às vezes não vai tocar em vocês da maneira que tocou em mim, e tá tudo bem, tá, gente? Então a gente vê aqui que a formiga, ela é um símbolo de disciplina, constância, visão de futuro. Salomão não fala só de preguiça física, você entende? Mas assim, de negligência com a vida. Às vezes nós temos que tomar uma atitude, nós temos que ir mais além e a gente fica procrastinando tudo. E essa procrastinação, muitas vezes, ela tem uma raiz espiritual, não é só emocional. Porque assim, eu trato muito isso em consultório. Pessoas que estão procrastinando, que estão passando por situações difíceis. Até mesmo eu procrastinava muito, mas depois que eu passei por isso aqui, eu falei: Senhor, arranca de mim toda preguiça, toda procrastinação e me faz ser uma pessoa diligente, né? Então, que estejamos todos os dias olhando para nós mesmas, não para o próximo, igual a Bíblia fala, tira o negócio, a trava que está no seu olho, que nós estamos olhando só para fora e não para dentro, que nós estejamos olhando para nós mesmos, cuidando da nossa vida, e que a gente veja os erros que temos em nós, né? E que Deus quer tratar em nós, para que nós cresçamos, para que nós venhamos melhorar. Deus, ele é maravilhoso, ele tem grandes coisas para mim e para você, nesse dia que se chama hoje, no amanhã, as propostas, as promessas, gente, nossa, estão de pé.
seja persistente. Deus, ele é fiel demais, né? Então aqui, você que está postergando o que precisa de ser feito hoje, faça o favor, porque não postergue mais. A sabedoria, ela age antes da necessidade chegar. Então, que nós sejamos sábios, que nós venhamos a agir para que a necessidade não chegue. Então, eu convido você a ter atitude, a orar ao Senhor e convidar Ele para que Ele te dê sabedoria e que você haja antes da necessidade chegar, né? O trabalho diligente é uma bênção. Deus coopera com os que se movem com fé e responsabilidade. Vamos ver o que fala aqui em Colossenses 3, 23. Porque a palavra do Senhor, ela é bênção, ela é rica, ela traz todos os dias para nós sabedoria. Basta a gente abrir os nossos olhos, a gente tem que estar atento a tudo que Deus quer trazer para nós. E o que diz em Colossenses? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o que está dizendo? Seja diligente com você mesma. Cuide de você mesma, das suas coisas, do que você precisa. Faça aquilo que precisa de ser feito. Lembre-se todos os dias qual é o meu porquê. O porquê eu respiro, o porquê eu acordei hoje, o porquê eu coloquei os pés no chão, né? Então, bora pra cima, porque Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida, né? Então, continuando, os versículos 12 ao 15. O perverso de coração e atitudes enganosas. Forte, né? O perverso não tem caráter. Esse é o versículo 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, se a sua desgraça virá repentinamente, dê um golpe e será destruído irremediavelmente. Então, que nós estejamos atentos e que não venhamos nenhum momento perder aquela atenção, a guarda e a vigilância, para que a gente dê ali um golpe, a gente ora, a gente estende a mão, a gente faz o que for preciso e não deixa isso para outro dia não, né? Então aqui esse texto mostra que o mal não começa apenas nos atos, né? Ele começa aqui, ó, no coração, na língua, ele vem, às vezes, da linguagem do corpo. Então, que nós estejamos atentos, né? O perverso manipula, distorce e provoca divisão. O perverso, ele quer dividir para conquistar, ele quer causar medo nas pessoas, ele quer deixar as pessoas encurraladas, as pessoas o tempo todo com medo para ficarem dependentes de alguém. Esse é um plano maligno, gente. Nós temos que estar muito atentos com isso e não temer. Nós temos que temer a Deus. Muitas pessoas têm dito assim: nossa, mas 2026 vai ser o ano que o Brasil vai falir, porque isso, aquilo. Não, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. A nossa dependência está no Senhor. Então, que estejamos atentos a isso todos os dias. Não se deixe surpreender e se repreender pelo medo, né? Afaste-se de pessoas que vivem em malícia, critica ou manipula. Exatamente. Isso contamina o ambiente e a fé. Pessoas que vêm com fofoquinha, com palavras negativas,
isso vai atrair demônios, vai atrair coisas ruins para você. Então, ó, se afaste da aparência do mal. Aqui a gente vê que Deus, ele é justiça. Oh, minha querida, obrigada, gratidão por estar aqui. Espero que você receba, se, como você disse, tem feito sentido para você. Compartilhe com mais alguém, tá? Vai ficar gravado hoje até meia-noite aqui no Instagram, tá bom? Gratidão, viu? Então, continuando, né? Deus, ele é justiça e ele diz, resiste ao soberbo e ao enganador e protege os que andam em integridade. Deus, o tempo todo, ele fala para que a gente resistir, para a gente afastar da aparência do mal, e ele próprio resiste ao soberbo. Deus não se agrada da soberba, Deus não se agrada das pessoas que enganam. Então, mas ele protege os que andam em integridade, que tem um coração reto, fiel e temente a ele, né? Então, continuando aqui, versículos 16 ao 19, né? As 7 coisas que o Senhor detesta. Detesta e chega a abominar, isso mesmo. No versículo 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Então você imagina, se Deus detesta, meu Senhor, a gente tem que se afastar totalmente disso, né? Porque se a gente detesta uma coisa, a gente não quer nem chegar perto. Então, vamos vigiar, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras e provoca aquele discórdias entre os irmãos. Gente, se a gente tiver consciência disso aqui, entender que Deus detesta isso, que Deus não aprova, a gente nunca mais faria isso, a gente se afastaria. Esse é o nosso dever, de pessoas que se comportam assim. Ou que nós venhamos sempre a instruí-las, né? Porque tem pessoas que ela dá abertura pra gente falar do amor de Jesus, que ela quer melhorar, ela quer mudar de vida, ela quer crescer. Agora tem aquelas também que não quer. E o Senhor, ele disse assim para os discípulos, que se eles chegassem em uma cidade e não fossem recebidos, era ó, sacudir a poeira das sandálias e ir para outra. Então, a gente também não tem que ficar insistindo demais, não. A gente fala, a gente entrega, só que a pessoa também não quer receber. O Espírito Santo de Deus não é invasor, então não é por força e nem por violência, né? Amém? Então, aqui essa é uma lista solene e clara do que fere o caráter de Deus. Orgulho, mentira, violência, perversidade, malícia, falsidade e contenda. São 7. Então, eu vou repetir novamente, porque se você quiser anotar e colocar lá no seu espelho bem grande, falar assim, essas coisas desagradam a Deus, então eu vou me afastar delas o tempo todo, que são orgulho, mentira, violência, perversidade, malícia, falsidade e contenda. Gente, essa palavra orgulho, ela é uma palavra muito forte. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha. Assim, já há muitos anos, o Felipe, o meu filho mais velho hoje, ele tem 15 anos. E isso aconteceu logo que ele entrou na escolinha. E a gente, primeiro filho, a gente fica tão apaixonado, é tão maravilhoso, né? E aí, ele fazia as coisinhas e tudo, e vinha me mostrava, ai filha, a mamãe tá tão orgulhosa de você, a mamãe tá tão feliz. E o Espírito Santo veio e ó, me deu aquela,
Orgulho? Você está orgulhosa do seu filho? Opa! Aí veio aquela palavra assim, eu falei, Senhor, é verdade. O orgulho não te agrada. Eu tô feliz pelo meu filho, eu tô grata, eu tô, sabe? Aí Deus trouxe vários ali sinônimos, né, do sentimento que eu poderia ter. E aí, a partir daí, eu tirei essa palavra da minha vida, sabe? Então, eu estou muito feliz por você, filho. O coração da mamãe fica quentinho de alegria e tal. Eu não uso mais essa palavra orgulho, né? E tem um louvor que eu amo, é um louvor mais, assim, não é tão contextual. Mas eu não sei nem quem canta, que fala assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Gente, esse louvor é tão lindo. Depois eu vou lembrar o nome dele. Não sei quem canta e não sei o nome também agora não. Mas lá, eu não sei se vocês conhecem a história de Naamã, que ele era um leproso, ele era um homem imponente, de muito poder, um homem rico, e que uma serva dele, que era também já conhecia a Deus, né? Ela tinha sido levada como escrava. Ela falou que tinha um profeta que poderia orar por ele e ele ser curado. Mas ele esperava que ele ia ser recebido com muita pompa, tá? Porque eu sou rico, né? Porque eu tenho um grande cargo no exército. Chegou lá, o profeta nem recebeu ele, o assistente que recebeu, e falou para ele o que era para ele fazer. Então ele ficou todo nervoso, mas eu vou mergulhar naquele rio sujo, aquele rio, né? Ó o orgulho. Deus queria quebrar o orgulho dele. Assim que muitas vezes Deus quer quebrar em nós o orgulho, Deus não se agrada. E aí ele mergulhou por 7 vezes, e quando ele mergulhou na 7ª, foi quebrado a mentira, a violência, o orgulho, a perversidade, a malícia, a falsidade, a contenda. Para você ver o tanto que tem ligação. Deus falou para ele mergulhar 7 vezes. E são 7 coisas que o Senhor detesta. Então, avalie isso. Medite mais sobre isso, né? Vamos lá então. Então, o que eu convido você a examinar seu coração diariamente, né? Talvez o pecado que Deus odeia esteja disfarçado de opinião ou de desabafo, né? Então, essas atitudes são opostas aos frutos do Espírito Santo, que fala lá em Gálatas, né? Então, quem anda com Deus busca ser pacificador, íntegro e verdadeiro. Então, a gente não é perfeito, nós somos falhos. O dia que nós formos perfeitos, a gente vai estar aqui mais não. Mas a gente tem que procurar todos os dias a ser uma pessoa melhor. Amém? Então, vamos lá. Versículos 20 ao 23. A importância de internalizar os ensinamentos. No 20, a gente vê assim: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre ao coração, pendure-os no pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, é instrução, é luz. As advertências da disciplina são o caminho da vida. Então, aqui a gente vê a importância da gente internalizar, da gente guardar os mandamentos do Senhor, né? E fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Aqui Salomão, ele mostra
o poder da educação dentro de casa, da gente instruir corretamente os nossos filhos, da instrução internalizada, né? Que ela acaba virando uma direção automática, acaba sendo natural na vida. Por quê? Porque se eu tenho aqui isso internalizado em mim, eu vou acabar fazendo o que é bom, o que é reto. Por quê? Muita gente fala assim, mas eu falo para os meninos, mas eles acabam fazendo errado, eu falo. Mas como você tem se comportado? Por quê? Palavras convencem, exemplo arrasta. Então esteja atento ao que você tem dito, ao que você tem feito, porque você está arrastando seus filhos com o seu comportamento, né? Então, tudo que você ensina com amor, vive com verdade e permanece. Então, eu convido você a continuar ensinando, mesmo que pareça em vão. Nós todos os dias não falamos para os lados, eu mesma que falo para os meus filhos, arruma o quarto, cata isso, não deixa isso bagunçado. Aí amanhã de novo, faz isso. É assim, é a vida, né? Deus nos ensina todos os dias, né? Imagina nós, meros seres humanos, né? Então, Salmo 119 fala, né? Sobre a palavra que é lâmpada, né? Para os nossos pés. Então, ele guia, ele protege, fala mesmo quando ninguém está mais por perto. Exatamente. Ele é o único que nunca nos abandona. Se avalie sobre isso, tá? Continuando, versículos 24 ao 35. Alerta contra o adultério e as suas consequências. Bora lá? No 24. Eles o manterão longe da mulher imoral, das palavras suaves da leviana. Não cobice em coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhos, pois o preço de uma prostituta é uma refeição. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a tocar ficará sem castigo. Não se despreza o ladrão que furta para matar a fome. Mas, se for pego, terá que pagar 7 vezes o que roubou, ainda que isso lhe custe todos os bens de sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão a sua ira. É forte, né, gente? Esse 24 ao 35 aqui fala sobre o adultério, sobre as consequências. Então, a gente vê aqui que o adultério é representado como um fogo escondido, né? Ele pode ser atraente, porém ele é destrutivo, né? Ele traz culpa, vergonha, conflitos, que são conflitos familiares, perda de paz. A gente vê famílias destruídas, filhos desalicerçados, né? A gente vê tantas coisas, patrimônios destruídos, sendo roubados. Então, que nós estejamos atentos a guardar
o nosso bem mais precioso, que é a nossa família, nosso casamento. A família é o primeiro projeto de Deus. E o que eu digo para você? Amor não acaba, a gente escolhe amar. A paixão, ela é algo abrasador que vem e que passa, mas o amor não. O amor prevalece, o amor permanece, o amor é uma escolha. Então, escolha amar todos os dias o seu esposo, a sua esposa, seja fiel e temente a Deus. Lembre-se que o primeiro compromisso que você tem é com Ele, é com Deus, é com o Pai. E aqui, os compromissos daqui são meros compromissos perto do compromisso que nós temos com Ele, que é para morar no céu. Então, se você rompe o compromisso que você tem com Ele, ou se você rompe o compromisso daqui, está rompendo o compromisso com Ele, ou vice-versa, né? Então, fique atento a isso. A pureza, ela é proteção, né? Cuidado com os olhares, mensagens, brechas, carência, né? A sabedoria, ela é firme e ela é fiel. Então, assim, hoje a gente vê muitos aí os WhatsApp da vida, as redes sociais, e aí às vezes a pessoa se pega assim, não tô traindo, eu só tô conversando, é bom, é agradável, né? Mas não é, presta atenção com quem que você está conversando, se você é comprometida, ou se a pessoa do outro lado é comprometida. Pode acontecer muitas vezes os dois lados serem comprometidos, né? Então, que estejamos atentos a isso, né? A pureza, ela é proteção, então lembre-se disso, né? E aqui a gente vê que a fidelidade no casamento, ela é espelho de fidelidade de Deus, né? De Deus com o seu povo, com a família. O adultério, ele não é só físico, tá? Quando a gente adultera, a gente está adulterando também com o Senhor. E aonde que começa primeiramente? No coração, tá? Então, a gente vê isso lá em Mateus 5:28. Se você quiser anotar aí para você ler, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ler com vocês, Mateus 5:28. É muito forte, gente. Nós temos que estar atentos. Ó, o que diz em Mateus 5:28? Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ai, tá vendo? E é tanto para mulher quanto o homem, tá? Então, você também, mulher, se olhar para um homem e tiver segundas intenções, já cometeu adultério. Então, que venhamos vigiar sobre isso, né, gente? Estejamos atentos, com integridade, proteção. A gente vê que esse capítulo 6, ele é um capítulo forte, né? Ele nos convida a fugir da insensatez financeira. Ele também nos convida a cultivar diligência, responsabilidade. Ele nos convida a rejeitar as atitudes que Deus odeia. Ele também nos convida a preservar o valor do ensino familiar, né? E uma das coisas mais importantes, a andar, a estar em fidelidade e pureza com o Senhor, né? A sabedoria se traduz em escolhas diárias, firmes e conscientes, guiada pela luz da palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, quais são as aplicações práticas para hoje? Anota aí, pega papel e caneta. Eu vou citar 5 para você, tá bom? A primeira, reveja seus compromissos e evite se endividar por impulso. Comprar não vai tratar as suas questões emocionais, vai só piorar, né? 2. Corrija pequenas negligências antes que se tornem grandes perdas. Corrija.
3. Guarde o seu coração, seus olhos e suas palavras. Então, guarde o coração, porque dele é que provém todas as coisas. E o que é o coração? Quando Deus fala aqui de coração, é das nossas emoções, dos nossos comportamentos, do nosso intelecto, né? 4. Honre os ensinos que recebeu, ou seja, instrumento para ensiná-los aos outros, né? Então, lembra que lá atrás eu falei para vocês que eu tinha recebido muito do Senhor e que eu estou aqui para compartilhar com vocês daquilo que eu recebi? Então, é uma forma de honrar aquilo que nós aprendemos quando nós compartilhamos com o outro. Que se a gente estuda e não compartilha, a gente vai ficar o cérebro inchado, cabeça cheia, não compartilhei com ninguém e aquilo ali de repente vai ficar tão acumulado e vai passar. Então é muito importante a gente compartilhar, tá? Se há alguma coisa que você recebeu aqui hoje fez sentido para você, comente com alguém, né? 5. Honre por fidelidade emocional e espiritual todos os dias. Desculpa, gente. Ore por fidelidade emocional e espiritual todos os dias. Nós devemos orar e estar em constante comunhão com o Senhor, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento e ele deseja relacionar conosco, comigo, com você, com a nossa casa, com a nossa família. Então esteja aberto e disposto a isso todos os dias. Amém? Vamos orar, encerrando, né? Agora já são 7:50, tem um compromisso na igreja, já convido você a estar conosco lá, Igreja Batista Boas Novas. Nós temos culto agora pela manhã, que inicia às 9h, e também à noite, que inicia às 19h30. Eu vou deixar nos stories um convite, tá? Com o endereço, tudo certinho. Será uma bênção, um prazer receber vocês lá, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia de hoje. Muito obrigada pela tua palavra. Senhor, graças te damos porque o Senhor é luz, o Senhor é lâmpada para os nossos pés. Continua, Senhor, nos levando a caminhos corretos, a caminhos diretos, nos dando direção, sabedoria, a tudo aquilo que precisamos, ó Pai, não o que queremos, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, Pai. Senhor, eu te peço também que essa palavra, ela seja como flecha, como lâmpada na vida de cada um, Pai, que vai receber ela, e que as pessoas que receberam, ó Pai, compreendam o que eu quis passar e a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças te damos, Senhor. Muito obrigada a você que esteve aqui, a você que vai chegar, que vai assistir gravada. Enfim, que Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. E amanhã, às 7h da manhã, estou aqui novamente. Você está convidado. Deus abençoe.